Olá, boa noite a todos. Mais uma live, A Bola Não Para, nesta quarta-feira, né? Sempre fazendo aí, conversando com vocês, toda semana, falando um pouquinho do esporte, do futebol, falando sobre também quarentena, coronavírus. Hoje nosso convidado é o Washington, grande Carlos Batista, Carlos Eike Batista, um abração para você. Hoje o convidado é o Washington, ex-atacante de Palmeiras, Portuguesa, Fortaleza, é o Ceará, né? Lá no estádio de Fortaleza, Ceará, né? Ou na cidade de Fortaleza, perdão. O Ceará, o time que o Washington jogou. Ele é o nosso convidado do Sindicato dos Atletas de Futebol do município de São Paulo. Tá? Nós fizemos logo no início da caminhada do A Bola Não Para, já tem 2 anos, eu conversei com o Washington a respeito da criação desse sindicato. Agora o sindicato já tem um bom tempinho já estabelecido, vamos saber em que ponto que está nesse momento, e claro, sobre a discussão em relação aos atletas, né? Salários reduzidos, corte de salários, estamos aí anunciando 70% de corte. Flávio Alves, um grande abraço ao Flávio. Atuou pelo São Caetano também, é isso aí, Carlinhos. Então, atuou pelo Azulão. O nosso Washington, não é aquele Washington do Atlético Paranaense, é o outro Washington. O Washington convivi bastante na época de Palmeiras e na Portuguesa também. Quando ele estava lá na Lusa, fez sucesso antes de ir para o Palmeiras. E o Washington, então, vai conversar com a gente a respeito exatamente do que pensa o sindicato, o Washington como ex-jogador, como atleta. Ele acabou de entrar. Um abraço ao Flávio Alves. Vamos conversar com o Washington aqui, nosso convidado, que eu conheço há um bom tempo. Nosso bate-papo do A Bola Não Para. Vamos já conectando aqui com o Washington, que é o nosso convidado hoje, nesta quarta-feira. Grande Washington! Ô, Fredão, tudo bem, cara? Satisfação enorme poder falar contigo tudo bem, aí, você? sempre bom. Tudo jóia, graças a Deus. Satisfação é minha. Tá me ouvindo Tá bem me... aí? Eu tô te ouvindo perfeitamente. E você, tá me ouvindo? Tô te ouvindo ótimo, tá tudo bem. Ó, o Washington já entrou aí, o Vicente avisando. O Washington, é isso mesmo, o Washington é nosso convidado aqui. Washington, você tá em São José? Eu tô em São José, quietinho aqui. E, Minha filhinha nasceu aí agora 4 meses verdade, atrás. 4 meses, né? 4 meses, mais uma, 3 meninas. 3 meninas. 3 meninas. 15, Deu uma travada, 8 Washington. e Tá me ouvindo, 4 Washington? meses. Ah, agora eu vou. 15, 8 e 4 meses. 15, 8 E e só 4 meses. meninas. Só menina, agora acabou a festa. Washington, e aí em São José, como que tá em relação à quarentena? Como que tá a cidade? Como que vocês estão lidando com a quarentena aí em São José dos Campos? Cara, aqui em São José, também do jeito que está em São Paulo, tudo parado. Eu enxergo como algo não tão positivo. Eu vejo aqui, né, a gente uma capacidade boa de UTIs, de leitos. Né? Eu acredito que hoje aí a gente não deve ter 20% dos leitos ocupados. E o prefeito tentou dar uma flexibilizada, mas o governador veio e bateu pesado, não deixou. Eu tenho minhas quadras de futebol aqui, a escola de futebol, e tá tudo fechado, já tem 2 meses. Dificuldade grande. Eu acho que no país todo, um reflexo de tudo que acontece no nosso país aí, né? Tá tudo assim. Com certeza. E aliás, né, Washington, para quem trabalha com esporte, né, personal trainer, quero agradecer o pessoal que está entrando aqui. Cristina entrou, boa noite ao Davi, Ivanildo, ao Pinhatari também entrando aqui, o Capinhatari entrou aqui, ao Davi, eu já disse, o Ivanildo, um abraço a todos, ao Flávio Mendonça que também entrou. É claro que a pessoa normalmente, né, Washington, acaba cortando cursos extras, escolinha de futebol, escola de natação, ginástica, judô. Essas atividades é uma das primeiras a sofrerem os cortes, né? E eu acho que você está sentindo isso na pele nesse momento, né, Washington? Tenho sentido isso. Né? Como você falou, são atividades alternativas que não é, né, como o ensino, né, escolar mesmo. Então, a gente tem um pouco de dificuldade, né? A gente tenta manter aí as condições da escola. A gente tem bastante, eu tenho quase 18 professores aqui,
Então, assim, é uma dificuldade grande, né? Mas faz parte, é o cenário. A gente tem que realmente se cuidar. É um vírus aí novo, é uma novidade. Eu acredito que poderia estar sendo feito de forma diferente, porém, né, temos os idosos, temos as pessoas que têm aí, né, do grupo de risco, que talvez tenham que se cuidar um pouco mais. E o restante, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar isso, Fredão. Né? Ou até num Claro. paralelo como no futebol, que a gente está vivendo muito disso, né? A gente vai ter que enfrentar. Se a gente for esperar até tudo se normalizar, a gente achar uma vacina, né? Eu não acredito que a gente vai esperar até o ano que vem. Né? Então, eu acredito que já já o futebol volte ao normal, né? Com devidas restrições, os protocolos a seguir, né? Como estão sendo colocados aí. E a vida vai ter que ser tocada de maneira normal. A Gabi Bibudino, oficial, torcendo para os nossos pequenos voltarem aos treinos. O Fernando Leão, o grande Fernando Leão, sobrinho de Emerson Leão, está aqui. O Gulli entrou aqui, ó, Washington, joguei na base do ABC quando você estava no profissional, gostava muito do seu futebol. Aí, ó, que legal, ó. Legal, um abraço para todo mundo que está entrando aí também. Boa Legal. noite. Ó, o Fernando Fernandinho Leão que aí. está aí mandando. Fernandinho, grande amigo, né? A gente está sempre em contato. Acho que eu vi aí minha irmã, minha mãe, né? Alguns amigos aí, alunos da escola, né? Pais de alunos da escola, né? O Rafael que jogou comigo aí também. Então, Legal. bacana. Você criou alguma alternativa para a criançada ou não foi possível, Washington, nem criar uma alternativa para o pessoal da escolinha, Washington? Eu não vou esquecer do Mendonça, que ele mandou uma mãozinha ali, ó. Ah, é? O Checha que começou a falar, mas se a gente for falar todo mundo que tá entrando Aí a aí. gente vai, a gente vai depois, a gente vai falando aí. O pessoal vai Sim, mandando aí, cara, a gente vai falando aqui. sim, bacana. Cara, a gente não teve muita alternativa aqui, não. Tá. Não tinha muitas maneiras de. Não tem como. O governo fechou tudo, né? A cidade também adotou, o prefeito tentou fazer alguma coisa de. Hoje ele tentou colocar e incluir as academias e salão de beleza, mas também o governador Não liberou. brecou, não liberou. Eu acho errado, mas a gente não tem o que fazer, né? A gente está fazendo aulas, vídeos, né? Enviando para os alunos, né? De uma maneira até de entreter um pouco o aluno. Né? A gente tem, graças a Deus, bastante alunos aqui em São José, quase 1000 alunos aqui. Então é uma maneira de tentar, né, estar em contato com os alunos, estar sempre. A gente está tentando se virar. Washington, é claro, o Marcos Faber mandando aqui um abraço, sucesso na live. Carol, entrou a Carol, que foi assessora na Tudo, agora é assessora de imprensa, já foi do Juventus, também está aqui na nossa live. Washington, é claro que eu vou falar com você a respeito do Sindicato de Atletas de Futebol do município de São Paulo. Consegui falar, até anotei aqui para não... pra não... A primeira vez você não conseguiu. Lembra, Washington? E você também não estava tão fácil de guardar. Mas eu quero que você fale a caminhada como está sendo o sindicato e, claro, falando do que a gente está observando. Alguns clubes tentando voltar, né? O Sul tentou, Grêmio e Inter, mas foram impedidos depois pelo governo. Outros locais tentando retornar e principalmente a dificuldade, né? De salários atrasados, né? Eu sei que do sindicato abrange o município de São Paulo, mas eu sei que vocês estão trabalhando nacionalmente também e tendo esse contato com outros sindicatos, os atletas no Brasil inteiro. Mas como você está observando isso, né? Porque a gente está vendo redução de salário Santos, por exemplo, que não é município de São Paulo, mas é do estado de São Paulo, 70% dos salários sendo reduzidos, 70%, meio que num e-mail enviado, os jogadores, vai ser desse jeito e pronto, e está tendo aí uma rota de colisão entre diretoria e jogadores. Como você está vendo tudo isso, Washington? Claro, a quarentena atingindo a todos os meios, nós jornalistas, a Rádio Globo fechando aqui em São Paulo, infelizmente. E como que você está observando tudo que está acontecendo em Washington? Cara, a gente vem atuando aí de uma forma muito intensa, né? A demanda aumentou muito, né? A gente veio numa forma de aproximação com os atletas e aí acabou acontecendo essa situação aí que precisou de muito suporte, né? Em São Paulo, como a gente falou, a gente brigava por uma representatividade maior, né? Para que a gente pudesse dar aquele suporte realmente necessário, que a gente sentia isso,
talvez foi o motivo da criação do novo sindicato, e hoje a gente consegue fazer. Hoje a gente vem, né, dando esse suporte, né, entrando em contato com os atletas quase que diariamente. A gente está em contato com os atletas de clubes municipalmente, que a gente fala, porém a gente também foge um pouco da nossa alçada, da nossa jurisdição, porém a gente tem, né, que nem eu estou em contato com o pessoal do Santos desde ontem, né, pensando numa maneira, né, com os 5, 6 capitães lá que representam e que representaram junto ao presidente. A gente está em contato, né, criamos até um grupo para que a gente pudesse conversar e bater um papo. E já te cortando um pouquinho, mas já aproveitando, já que você está falando, é importante isso, porque existe uma recomendação hoje da assessoria de imprensa do Santos, a gente até entende, para os jogadores não se manifestarem neste momento, para os jogadores não falarem a respeito de qualquer assunto. Você pode falar, eu quero falar do jogador sobre o que ele está fazendo na quarentena. Não pode falar, porque qual é o risco de você perguntar sobre salários, e o Santos não quer isso. Tudo bem, faz parte, o clube tem o direito de querer que o atleta não fale a respeito. Mas é importante que você passe até para você passar ao lado dos jogadores. Realmente isso que eu falei é verdade, assim, ou seja, foi enviado um e-mail, olha, 70%, porque até então a gente tinha divulgado e a gente sabia que tinha sido acertado, era o 30%. Primeiro o Santos tinha pedido 50%, os jogadores aceitaram 30%, contando que os funcionários não fossem demitidos. E aí veio agora, nesse momento, 70% de corte dos salários dos jogadores num e-mail, as pessoas recebendo sem saber. Na verdade, ficaram sabendo através do e-mail, não teve uma conversa. E o clube dizendo que os jogadores que não responderam a essa proposta nova do Santos. O que você pode falar hoje? O que você teve de contato? Até que é importante essa informação para nós. Então, Fredão, cara, eu tenho minhas limitações para poder... Tá. A gente vem conversando para se posicionar. Tá? Infelizmente, eu não vou poder passar para você tudo que a gente vem conversando. Né? As situações são basicamente isso que você passou. Tá? Mas é um posicionamento, a gente vai estar vendo uma maneira de se posicionar, de colocar isso deles, né? De alguma maneira, a gente acredita que tem uma certa exposição, é difícil, né? O atleta muitas das vezes, eu vivi isso e sei que é difícil você se expor, você acaba marcado, então a gente está avaliando, conversando com os atletas, o que fazer, né? A gente, infelizmente, os sindicatos, né, não, eu repito mais uma vez, não é a minha jurisdição, porém eles solicitaram um apoio, a gente não pode negar. Eu também, como representante da FENAPAF, eu posso dar esse apoio, posso dar esse suporte, tá, pela Federação Nacional. Então fui autorizado a isso, tá, e também, né, como presidente do Sindicato Municipal. Enfim, são imposições que os clubes estão tomando, estão colocando para os atletas que não são bacanas. A gente vive hoje numa democracia, onde a gente pode ser, precisa ser ouvido, precisa ser passada alguma informação, e foi muito assintoso a maneira que o Santos, meu ponto de vista, tá? Não estou colocando a posição dos atletas, mas o meu ponto de vista foi uma posição muito assintosa do clube, né? Eu acho que de maneira errada. Entendo também as necessidades do clube, as dificuldades que o clube vem enfrentando, porém, o Santos já vive isso de muito tempo atrás. Quando você vai entender todo um contexto, né, não é de hoje, não é de agora. Então, sim, você pensa em entender que, poxa vida, será que estão aproveitando disso? Será que precisava disso, né? O momento está fazendo com que eles estejam usando disso para tomar. Então, assim, foi feito unilateralmente, né? E a gente recrimina, né? A gente recrimina. Infelizmente, os atletas têm que aceitar, têm que acatar, tá? Eles não assinaram nada, não acordaram com nada, tá? Foi uma situação imposta. O Santos pode pagar com um grande risco com essa situação. Eles podem correr um sério risco com essa situação e pagar caro lá na frente. Se eles querem, né, comprar essa ideia e tomar essa postura, paciência, né? Eu acho triste. O Santos é uma equipe, né, muito grande, uma equipe com um histórico, né, Pelé, Neymar,
Robinho, Diego. Então, assim, é uma equipe com uma história muito grande para estar vivendo isso. Mas, como eu falei no início, né, entendo uma posição do clube, o clube tem uma certa dificuldade, né, outros clubes estão tentando fazer um acordo mais justo, né, mais próximo, para que, dentro de uma realidade, que consiga diminuir uma... Mas, assim, na situação que foi feita lá, eu enxergo que vão ter atletas com muita dificuldade lá. Fazendo uma conta básica, assim, alguns atletas lá recebem 60% na imagem, 40% na carteira. Tá? A imagem está atrasada lá. Então, existe, né, salários atrasados lá. E aí, os 70% que eles vão pagar vão ser em cima de 40% da carteira, que vai representar 12%. Né? Os 30% que vão ser pagos vão representar 12% do salário de algum atleta. O atleta que receber tudo na carteira vai conseguir receber os 30%, mas o atleta que não receber tudo na carteira, ele vai receber somente 12%. Então, assim, por mais que ele tenha conta, ele tem, né, que sobreviver, muitas vezes paga aluguel, muitas vezes paga um consórcio, muitas vezes comprou um carro. Então, a dificuldade é grande, Fredão. Não é só com o Santos, eu acho que o São Paulo também teve uma posição meio temerária, eles impuseram também uma situação, os atletas não concordaram, tiveram que aceitar, né? Infelizmente, né, teve essa decisão do Supremo aí de que o clube não precisava de uma posição oficial do sindicato, da aprovação do sindicato, para que homologasse qualquer acordo, então poderia vir uma posição de cima para baixo, e muitas vezes é o que está acontecendo. E até, eu sei, claro, que você tem um limite para falar sobre isso do Santos, mas uma ida à justiça é algo não descartado nesse momento, Washington? Claro, vocês estão pensando e conversando várias coisas, mas uma ida à justiça, o jogador se desvincular do Santos, sair do Santos, é algo até pode acontecer, ou uma ida à justiça para garantir pelo menos o mínimo acordado pode acontecer, ou algo que valha pode acontecer em relação de procurarem a justiça, os jogadores do Santos, ou não, Washington? Então, Fred, a gente não entrou nesse tema de debate ainda. Eu acho que, se a gente for ver pela lei, as coisas podem acontecer, né, mas futuramente. Então, o que a gente tenta é dar um suporte, né? A gente tem, como eu falei para você, a gente tem limitações, né? A gente não pode expor as situações, né? A gente vem, como eu falei, a gente vem dando suporte, né? Mas a gente fica triste por essa situação, a situação que o Santos não precisava estar passando, né? Então, mais para frente, os atletas devem se posicionar, né? Mas é uma situação bem chata mesmo. A relação fica bem ruim para uma continuidade, Washington. Assim, Sim. A confiança do jogador com o dirigente, porque foi uma decisão do presidente, né? Essa relação fica mais desgastada do que já estava. Então, aí eu não tenho uma posição, mas normalmente é isso que acontece. Eu, quando vivi isso, se vivesse uma situação dessa, com certeza teria uma dificuldade de confiança. Isso gera uma certa desconfiança, isso faz parte, né? Gera essa desconfiança, o atleta fica, né, ressabiado com algumas questões, passa a não ter, né, não sei na questão do caso do Santos, como que está sendo a posição dos atletas em relação a isso. Mas, normalmente, é isso que acontece, né? Agora, saindo do Santos e indo para o São Paulo, você está sentindo a mesma coisa? Assim, claro que posturas de corte, o Santos foi o clube que mais cortou, né? Que mais fez 70%, mais do que os outros clubes, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo, que estava com dificuldade, os jogadores não queriam aceitar, queriam que se pagasse os atrasados para depois pensar em redução de salário. No São Paulo, o que você tem sentido, Washington? Os jogadores querem realmente essa condição de acertar, tiveram que aceitar uma imposição da diretoria, mas eles querem realmente que paguem esses atrasados, mesmo o São Paulo prometendo que vai recompor lá na frente esses pagamentos reduzidos, Washington? Fred, se a gente for ver dentro de um acordo, né, do melhor acordo que a gente possa fazer, esse seria né, todos os atletas vão querer isso. Todos os atletas querem que o atrasado, como o São Paulo, né, tinha salários em atraso, que colocasse em dia. O clube vai entrar numa negociação
né? Mas esse é o melhor das situações, né? Infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Com o pessoal de São Paulo, eles não colocaram em dia e assim acaba que vem uma imposição, né? E o atleta, né? Nessa parte ele está em uma posição de defesa em relação ao clube. O clube tem uma maioridade, o clube tem uma hipossuficiência em cima do atleta que não tem como, né, tirar isso do lado do clube. O clube sempre vai estar à frente, sempre vai estar acima do atleta, né? O atleta vai acabar acatando e muitas vezes engolindo essas questões, né? Ainda mais o governo tirando. Se pudesse haver a atuação dos sindicatos, talvez teria um equilíbrio maior, talvez teria uma. Mas o governo tirando essa posição né, do sindicato de colocar esse equilíbrio, aí dificulta, né? E aí o atleta acaba que. Não só o atleta, né, perdão, mas eu vejo como também, né, o trabalhador normal entra nesse caso aí, né? O Brasil está passando esse problema muito grande, e o trabalhador normal entra também nessa, né? E muitas das empresas estão vindo de cima para baixo e batendo e tomando a decisão que eles acham melhor para eles, sem uma conversa, sem um entendimento de que o do outra parte, do outro lado também, né, ele tem as necessidades dele, ele tem as dificuldades, né? Washington, deu uma travada, não sei se você está me ouvindo aí, né? Tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Tá. O Washington, claro que, se a gente pensar, opinião pública, as pessoas que acompanham o mundo do futebol, que às vezes parece que o futebol é um mundo à parte do mundo real, no mundo normal, né? Em relação aos valores, os salários, etc. Você acha que até o clube utiliza isso? Porque é difícil o jogador brigar pelos seus direitos em relação à parte salarial, porque pode parecer, poxa, o cara ganha tanto e o cara não quer que corte nada, ou, sabe, não parecer ser mercenário. Tem essa dificuldade, o jogador de futebol nesse momento, ele realmente fica numa situação defensiva quando os dirigentes querem reduzir salários, porque para não ser taxado como mercenário, Washington? Fred, isso é fato. Todo mundo que enxerga o jogador de futebol vê o jogador de futebol como só aquele que joga na televisão, só aquele que joga o Campeonato Brasileiro, que está lá fora, e aí vê aquela, né, algo monstruoso. E as coisas não são assim. A gente vê uma realidade bem, bem diferente, né? Como você falou, né, a gente tem contato com outros sindicatos do Brasil, né, por também ser um representante da FENAPAF. Então, a gente vê bastante dificuldade, né? A gente fez uma pesquisa aí, né, em São Paulo, né, pelo Ciafinsp, tá vendo? Ciafinsp, velho. A gente fez uma pesquisa pelo Ciafinsp, né, do que pensavam os atletas, né, da maneira que pensavam os atletas em relação ao retorno, né? A gente sabe que tem essa dificuldade, muitos atletas, então, assim, 64% dos atletas votaram no retorno do futebol. Tá? É um parâmetro para retorno, para a federação? Para isso? Não vejo. Porém, é uma posição que os atletas têm. Mas aí você vai buscar. Aí a gente colocou algumas opções, né? Por que você quer esse retorno? Né? E aí a necessidade do futebol foi... Né? A necessidade financeira para a volta do futebol foi absurda, né? Ganhou de... Então, assim, tem as séries, né? Isso aí, muito da Série A2, da Série A3... E aí a gente vê essa diferença, né, muito grande. E aí os caras veem um atleta como, o atleta, poxa, ganha muito, o atleta não pode, ele tem que abaixar o salário dele. As coisas não são assim. Muitas vezes não enxergam que o atleta está com salários atrasados, como é o caso do São Paulo, né, que você acabou de citar. Então, tem inúmeros outros casos de atletas com salários atrasados. Então a gente enxerga, né, essa grande dificuldade, né, numa posição de fora também, né, da opinião pública. A opinião pública muitas vezes coloca uma posição, né, e vê o atleta como que alguém que não... ele tem que abaixar o salário dele igual na Europa. O Arsenal, o Manchester baixou o salário dele em 80%, o cara abriu mão e tal, mas a realidade do Manchester, do Arsenal, é totalmente diferente da realidade de um Ituano, né, de um São Bento, tá? Eu digo até de um Santos, de um São Paulo, entendeu? Então, assim,
tem que ter um parâmetro. Não dá para se comparar, botar tudo na mesma balança e falar, é igual. Não, é diferente. Entendeu? Então eu não enxergo dessa maneira. Acredito sim que é necessidade, né, abaixar esse salário, né, o cara ter um entendimento de que ele baixando o salário dele, ele pode defender um funcionário do clube que tem uma necessidade muito maior que a dele, sabe? Então, o cara tendo esse entendimento, tá, que a maioria teve, dentro desses clubes que você falou aí, inicialmente todos os clubes propuseram no acordo de que vamos ceder uma parte, A condição porém, era essa. protege esses caras aqui, deixa esses caras protegidos, esses caras que recebem menos, tal, que fazem o nosso dia a dia, que querendo ou não fazem o nosso dia a dia, protege eles e a gente ganha um pouco menos, não tem problema nenhum. Sabe? Mas aí você vê alguns clubes tomando uma posição meio, né, totalmente contrária a tudo isso que a gente vem, contrária a tudo que a gente vem vendo. Né? Eu acredito totalmente no equilíbrio para tudo, sabe? Eu acho que tem que haver um equilíbrio para ambos os lados, seja para o atleta, para o clube, né? Para chegar num equilíbrio para que todos andem, entendeu? Para o clube sendo bom, consequentemente para o atleta vai ser bom também, entendeu? Então tem que haver esse equilíbrio, né? O que não pode ser é só as coisas acontecerem só para um lado. Nem o atleta pode pender só para o lado dele, nem o clube pode pender só para o lado dele, que nem, né, nos casos das PLs que estão sendo oferecidas aí, que estão sendo colocadas, né, a gente enxerga como ótimo. São PLs que vão auxiliar os clubes de algumas maneiras, né, talvez emergencialmente vão auxiliar, né, num futuro próximo também, porém tem que haver um equilíbrio, não pode vir com a marretada só em cima de um lado e do outro, não. Vamos haver um equilíbrio, vamos haver uma conversa, né, equilibrar tudo para que todos caminhem e seja bom para as duas partes, né? E tem pessoal perguntando, já vou perguntar, que tem até uma pergunta sobre um assunto do momento, que aí o Washington pode falar ou não, mas eu quero ainda continuar em relação a isso dos clubes, Washington, porque eu aqui nas minhas lives, eu quero agradecer a todos que estão entrando aqui, ao César, ao Robinho, ao Emanuel, um abraço ao Fernando Alves, ao Cine Fraioli, que mandou a pergunta, já vou perguntar, tem o meu xará aqui, Fred F9, que também entrou, entre outras pessoas estão participando aqui. O Marcelo está entrando nesse momento. Boa noite, seja bem-vindo. Eu estou conversando com o Washington, que é presidente do Sindicato de Atletas de Futebol do município de São Paulo e ex-atacante conhecido aí no Brasil. Washington, aqui nas minhas lives, eu conversei especificamente sobre um clube, o Juventus, tradicional moleque travesso, da Série A2, onde os jogadores tiveram uma proposta diferente do meio aí, do que a gente está vendo no futebol brasileiro, que foi o Departamento de Futebol aceitar receber um salário mínimo para manter o contrato, pelo menos até o final da Série A2. Se o time chegasse até a fase final, ótimo. Se fosse eliminado, porque era sétimo colocado, classifica os 8, né? A próxima fase, e não conseguisse chegar, valeu 2 jogos que faltavam, um abraço, e a gente ganha nosso salarinho combinado aqui. Mas nem a resposta o clube deu. O Juventus nem respondeu a proposta dos jogadores. E deixou agora em aberto para cada um escolher seu futuro, inclusive o técnico Alex Alves. Como que você vê isso, né? Um clube onde os jogadores aceitam receber um salário mínimo para ter pelo menos aí uma garantia de um emprego de até, no máximo, um mês, 45 dias, Washington. Então, também é um outro clube que a gente teve bastante acesso, né? Esse está dentro da minha alçada. Eu joguei com o Sacomã, joguei com o Robson, zagueiro, e a gente teve bastante contato nesse período aí. Aliás, eu entrevistei o Robson, inclusive. Então, dessas negociações, né, que a gente participou também. E aí é o que eu falo para você, né, cara? A gestão desses clubes, sabe, é totalmente contrária ao futebol. Eu enxergo que poderia ser uma posição que o clube aceitasse, que seria ótimo para o clube, né? Mas você vê a posição do clube, o clube não deu resposta, só respondia o que era interessante para eles, passavam algumas posições, sabe? Então é triste, né? É triste, como eu falei do Santos, eu vejo do Juventus também, né? Tem o Nacional, o caso do Nacional, que contrato sem satisfação, não falaram se eles tinham férias, se eles não tinham férias, vai para casa aí, sabe? Então, assim, são gestões que precisam ser repensadas, que precisam ver a maneira de se conduzir,
para que continue no futebol. Porque senão, daqui a pouco, esses clubes vão certamente acabar. E são clubes históricos. Né? Você vê um Juventus, você vê um Nacional, são clubes históricos que lançaram jogadores, que, sabe? E acaba que a Portuguesa também, né, teve uma dificuldade muito grande, né? Tentou fazer um acordo individual com cada um. Eles foram individualmente, pegaram um, mandaram a proposta, aí o cara balançava, pegava outro, mandava outra proposta. Então, assim, só que do mesmo nível da proposta do Santos, de baixar 70% do salário, honrar aqui, tal, sabe? E sem muita conversa. Né? Eu enxergo que o clube vai ter dificuldade, mas teve clube que já aproveitou disso aí e não pagou Márcio. Mas Márcio ele já tinha o recebimento do faturamento dele, já tinha conhecimento. É claro, já tinha, entendeu? Assim, então não pagou Márcio. Em abril ficou em aberto o mês de março, entendeu? Então vai virando uma bola de neve que a gente tenta fazer, né, tenta fazer com que a coisa flua de uma melhor maneira, né, e que o futebol melhore, né? O futebol melhore para todos os lados. Ó, o Valdomiro, você falou da Luz. Você falou da Luz, aí o Valdomiro. O Valdomiro, meu zagueirão? Ó. Eu não vi. Entrou aí, ó. Figuraça, gente boa pra caramba. Valdomiro, parceiro, meu parceiro. Né? Mas, ó, o Ari tá mandando aqui um dos melhores atacantes que jogou no Ceará. Ari Maurício Ceará. E a gente vai falar exatamente desse lado do Washington, suas identificações com o Gabriel entrou aí também. O Gabriel zagueiro, jogou na Portuguesa, jogou no Sport, no Palmeiras. No Palmeiras, na época do Palmeiras. Entrevistei o Gabriel. Esse mesmo, ganho dele no videogame, nossa, esse aí é minha cama. Nossa, esse aí. O filho do Marcelinho, o Lucas, entrou e me deixou um recadinho. O Lucas. Eu vi mesmo. O que ele falou da meu pezinho do cabelo. Ele falou que ele fazia, né? Fazia o pezinho do cabelo. Pô, o pezinho a gente concentrava, ele via, fazia aqui, pegava na vaia. O Luquinha era fera, pô. O Lucas, que outro dia também com o Robson, ele também deu uma entrada ali. Ele deu um olá, o filho do Marcelinho Carioca. Entrevistei o pai, mas o filho não tive a chance ainda de entrevistar. Mas, Austin, ainda falando exatamente dessa quarentena, dessa pandemia, você dizendo dessa pesquisa que foi feita, querendo um retorno no futebol. Desculpa. E eu queria que você falasse, claro, tem um lado financeiro, os jogadores querem voltar a receber, querem dinheiro, é importante. Ó, o Gabriel aqui, ó, mentiroso, não ganha nunca, tá fugindo para jogar agora. Ganho sempre dele. Tem outro aí que tá perdendo aí, que tá quietinho também, o cara, ele entrou aí, mas ele ficou quietinho. Se ele se posicionar, mas é o outro que não ganha também. Ó, o Ari, lembrando, esse jogo foi até reprisado, né? Os 2 gols contra o Flamengo no Presidente Vargas, que eu já fiz um jogo no PV lá, pela Copa do Brasil. Esse jogo foi reprisado, inclusive, no Sport TV. Sobre isso ainda, Washington, sobre essa quarentena, essa pausa. Os caras falam que todo mundo deita em mim, Fredão. Agora o Everton Ribeiro tá botando meu patinho de sempre. O Sérgio Mota tá escondidinho aí também, o Everton. Os caras, tudo... O Everton Ribeiro que ganhou aí, pô, ele jogou e foi bem aí. Esse era fera, isso pra ganhar dele era difícil. Parabéns ao Everton Ribeiro. O Gabriel e o Sérgio Mota são minhas camas. O Everton Ribeiro é bom no campo e bom no videogame, pô. Aí o cara se garante, né? Um abraço ao Everton Ribeiro, parabéns pela temporada e por esse ano tá iniciando muito bem. E a gente torce que o Flamengo continua nessa caminhada aí. O Everton Ribeiro que a gente conhecia dos tempos de São Caetano e Corinthians. Washington, mas, claro, os jogadores querem voltar a trabalhar pelo lado financeiro e o lado de não ficar mais em casa. Ninguém tá aguentando mais, mas é uma necessidade de questão de saúde que é muito maior até esse momento do que em relação até ao trabalho para alguns, né? A gente sabe, cada um tem a sua necessidade e eu não estou aqui no discurso político, pelo contrário. Mas, e essa preocupação, Washington, de não se pegar o Covid, não se tornar um cara testado e ser positivo? Quanto isso ainda incomoda os jogadores, se isso não chega na cabeça dos atletas? O que você tem pensado sobre isso? Porque é uma preocupação muito grande que a gente percebe conversando com pessoas ligadas à saúde e que estão organizando essa parte do futebol, nos protocolos que foram feitos pela Federação Paulista, pela CBF. Uma preocupação do cara se tornar positivo e levar para casa, né? Então ele começa a trazer e alastrar para todas as correntes de relação entre as pessoas. Família, a empregada que trabalha em casa, que leva depois para a família dela, todas essas preocupações.
como que tá nesse caso, Washington, para não se tornar... Poxa, vamos voltar e atropela essa volta, e aí começa a ter gente testando positivo, como infelizmente no Flamengo teve 3 casos, no Grêmio teve o Diego Souza, essa preocupação para não se trazer um problema a mais. Aí ao invés de voltar, se demora mais ainda. Então, Fred, essa preocupação aí, acredito que seja de todos os atletas, né? Por mais que o cara queira voltar, uns por necessidade, outros por achar que tem que enfrentar e que vai ser o momento de enfrentar, né, daqui a 15 dias, 20 dias, ou agora pode ser igual, né? Todo atleta tem esse pensamento de falar, poxa, eu posso pegar, eu posso testar positivo e levar para dentro de casa, né? Ou do lado contrário também. Alguém de casa passa para isso, passar para o atleta. Então, essa conta para se fechar, esse quebra-cabeça aí, tá bem complexo, né? Eu acompanhei, né? Eu vi os protocolos aí da Federação Paulista, vi o protocolo da Federação Gaúcha, vi alguns de fora do país. Então, assim, tem alguns pontos que não conseguem bater, não conseguem fechar, entendeu? Eu vejo o caso do doping, do controle antidoping. Poxa, você vai botar os caras para ficar também, o controle antidoping vai ficar lá, vamos dizer, concentrado, entendeu? Então, assim, você vai liberar o clube para treinar, tá? Mas e o funcionário da cozinha, o funcionário do jardim? Será que eles todos têm carro? Será que alguns vão pegar um ônibus e vão de ônibus para trabalhar e vão estar expostos e vão levar para dentro do clube? Vai ficar testando todo dia? Mas e se ele chegou lá positivo, passou para alguém, testou e viu, demorou, sabe? Então, assim, esse pensamento dos atletas é pertinente e preocupante, né? Ele é muito preocupante. Acredito que todos pensem dessa maneira, né? Para que seja uma volta gradativa, seja uma volta pensada, cumprindo protocolos e tentando minimizar o máximo possível. Eu acho que 100% só a hora que a gente tiver uma vacina, porque daqui a pouco, né, o vírus vai ser normal, ele vai ser pego aqui, vai ser pego ali, tá? Mas aí a gente vai ter 100% de segurança, tá? Por hora a gente não vai ter 100% de segurança, a gente vai tentar cumprir todos os protocolos, né? As federações acredito que vão tentar fazer isso, nós, sindicatos, vamos cobrar para que seja, né, o atleta vá trabalhar em segurança, mas mesmo assim a gente não vai conseguir fechar esse quebra-cabeça e unir todas as peças, vai ficar um pouco complicado. E a gente sentia, né, que, tirando essa última semana, quando foi estendida a quarentena para final de maio aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente sentia que existia um movimento para segunda quinzena de maio voltar a treinar fisicamente, 10 dias, para iniciar um Paulista início de junho. Pelo menos a gente sentia isso conversando com muitas pessoas ligadas ao futebol. E aí, com a mudança da quarentena, esquece. Esse pensamento de segunda quinzena de maio vai lá para junho, né, para voltar a treinar fisicamente, 10 dias, aí rapidinho já jogo atrás de jogo, mas o que eu quero, a sua opinião a respeito desse protocolo de fazer uma espécie de Copa do Mundo, uma sede só, as equipes concentradas e vai jogando, Washington. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham? Você acha uma coisa, ideal fazer isso? O pessoal, o jogador já não gosta muito de concentração, né? Aí concentrar, eu sei que o tempo é rápido, né? Assim, o campeonato estadual não tem tantas datas assim, mas é para jogar um jogo atrás do outro, mas todo mundo numa sede só, concentrado no hotel para ir para o jogo. O que você acha, Washington? Fredão, nesse momento aí não tem como achar o ideal, Fred. Eu vejo assim, cara, o ideal vai ficar... Todo mundo vai ter que ceder, vai ter que ter o equilíbrio de todos os lados, tá? Se o jogador não gosta de contar, eu vejo a maneira mais segura que tem de se finalizar os estaduais, tá? Não digo brasileiro. Porque o brasileiro, a logística é totalmente diferente. Não acredito que não dá para fazer isso. Não dá para, como proposto por clubes do estadual, de falar, olha, vamos fechar eles aqui, faltam 2 rodadas, né? Todos vão para essas 2 rodadas, os classificados ficam, os outros vão embora. Passou a próxima rodada, os classificados ficam, vão embora. Passou. Então, assim, nós vamos ter 6 rodadas até lá. 6 rodadas, sim, fazendo quarto domingo, cara, rapidinho acaba. Tá? Menos de um mês acaba. Menos de um mês, eu acredito que acabe.
Beleza. E aí a gente Tá. tem o brasileiro. Você acha que consegue fazer assim com o brasileiro? Não consegue fazer. Então, assim, o atleta não gosta de concentrar, mas eu acredito que vai ter que, né, vão ter que relevar algumas coisas, algumas situações, né? A família vai ter que se abdicar de algumas coisas, porque o atleta vai deixar de ver a família num momento desse. Então, assim, mas eu acho até válido, né? E eu acredito que a gente não vai ter tanta oposição a isso, né? Eu não acredito que vai ter oposição. Eu acredito que o atleta está disposto a voltar com segurança, né? A gente tem conversado bastante, a gente tem, né, a gente tem um grupo, que a gente criou um grupo, né, com atletas do Brasil inteiro e, né, até no início aí da questão da pandemia, né, serviu também para a questão da PL, né, e a gente debateu muito, né, e a gente acaba conversa individualmente com o outro e todos estão preocupados, né, mesmo os atletas que têm uma condição melhor para ficar dentro de casa, né, que tem um clube mais estruturado, que tem um salário mais em dia, que tem uma condição financeira mais tranquila para ficar dentro de casa e esperar as coisas acontecerem, né, que eu acho que é uma realidade nacional, né, o trabalhador tem um trabalhador normal que está recebendo ainda uma parte, tem um funcionário público que está recebendo em dia e tal, então tem os níveis né, de pessoas que estão capacitadas a esperar um pouco mais ou não. Mas o atleta eu vejo que muitos atletas querem jogar, né? Porém, eles questionam alguns fatos, como você falou, isso aqui, mas poxa, se voltar assim, se voltar assado, então existe uma preocupação. Porém, existe uma grande vontade de se voltar a jogar, tá? Mas em cima de uma preocupação e de que tem uma segurança. O que você ouviu em São Paulo, muito do que eu falei agora há pouco, Washington, de em junho, quem sabe, se for liberada a quarentena, né, a gente tiver uma mudança em algumas regras da quarentena, aí sim começa o início de treino físico, 10 dias para começar depois bola rolando, pelo menos é isso que vocês têm sentido que pode acontecer. Isso a gente está falando hoje, daqui a pouco amanhã muda tudo e pode se demorar mais, infelizmente. Mas isso que você tem escutado também, Washington? Então, primeiro deixa eu ver agora ali uma ceninha ali de um amigo do Fernandinho, Fernando Vargas, um amigo aqui de São Legal, José, deixa eu mandar uma lembrança aí para ele. claro. Então, cara, eu participei da videoconferência da Federação Paulista, que teve aí, acho que umas 2 semanas atrás, né, representando os atletas, e a gente não ouviu data, né? Ouviu sim uma posição muito, muito bacana do presidente Reinaldo, sabe, uma preocupação muito grande com a saúde, né? Uma posição humanitária mesmo ele teve. Foi bem bacana mesmo a posição dele, né? E de toda a federação, né? A posição da Federação Paulista em si em relação ao retorno. Claro, para eles é importante voltar, mas é mais importante, né, a segurança. Eles apresentaram um protocolo também muito bacana, né? Dos que eu vi, né? O melhor dos que eu vi, bem mesmo protegido, tentando dar o máximo de segurança, né? Para se finalizar esse campeonato. Né? Então o presidente foi bem enfático, bem claro. Ele falou: não tem como rodar, tá, gente? A gente depende de um monte de situações. Né? O pedido que eu faço é de que vocês voltem a treinar juntos, num momento único. Né? Não que um volte a treinar, o outro volte depois. Não, vamos fazer um acordo de cavalheiros aqui, no qual todos voltem a treinar. Claro, uns vão estar treinando online, por vídeo, tal, mas treinar no CT, treinar no campo, que todos voltem juntos Presencial, e todo todos mundo junto. concordaram. Sim, todos concordaram, né? O presidente, né? O Dr. Moisés Cohen também, sabe? Foi muito, né, ponderado nas palavras dele, tecnicamente colocou muito bem para a gente, para que a gente pudesse compreender realmente isso, e foi tudo numa mesma linha. Então não teve muito uma data, sabe? Então não dá para a gente falar de data, cara. A gente depende dos órgãos, cada estado depende do seu órgão responsável, né? Que nem São Paulo depende. O Dória está numa posição meio, né? Eu não sei qual que é a posição dele, mas ele está numa posição meio de, né? Meio Tá irredutível, política, né? Não quer meio flexibilizar, ele não quer. redutivo, sem flexibilização nenhuma. Então a gente vai ter um pouco de dificuldade em relação a isso, né? Vai ter um reflexo no futebol também, né? Essa posição dele de não ter uma flexibilização vai ter um reflexo dentro do futebol.
Washington, o Vanderlei Luxemburgo diria que minha pergunta seria de casca de banana, mas eu tenho que fazer porque, além de você ser um cara que é bem esclarecido, é presidente de um sindicato, e é importante fazer e perguntar para você, porque é um assunto do momento. Casos do Michael e do Paulo André, que faz parte, inclusive, do sindicato, que ganharam na justiça ações. O advogado Paulo André disse que não entrou pedindo adicional noturno, por jogar de final de semana, e sim sobre um descanso semanal remunerado, por exemplo. Mas como está impactando e qual a sua opinião a respeito? Porque as pessoas, a gente percebe que os torcedores estão bem revoltados, estão cobrando. O Corinthians já acena, né? O André Santos está falando, a gente não vai jogar mais de domingo, a gente não quer jogar à noite de domingo para evitar problemas judiciais, se cria uma jurisprudência. Eu repito, o advogado Paulo André nega essa informação, mas o Corinthians continua atestando que vai ter que pagar, porque foi pedido adicional noturno e por trabalhar no domingo. O Michael, que está no Grêmio, o São Paulo vai ter que pagar a mesma coisa, são ações parecidas nesse sentido. E agora existe um temor nos clubes que isso vai acontecer agora direto. Os jogadores vão pedir direto e os clubes vão ter problemas porque já tem uma jurisprudência no caso. O que você pode falar a respeito, Washington? Então, na verdade, pelo que eu me inteirei do assunto, tá? O que ele ganhou foi a folga. Ele, na legislação, precisa ter uma folga. O trabalhador tem que ter uma folga semanal, tá? E ele ganhou em 2 termos. A folga semanal, tá? Que normalmente o atleta não tem, dificilmente, né? Na Europa eu joguei, no Japão eu tinha essa folga. Eles davam essa folga. Se jogar, muitas das vezes eles enxergavam como importante a regeneração, o treino regenerativo. Jogava domingo e fazia você vir treinar na segunda-feira, terça-feira era folga. Entendeu? Muitas das vezes, jogava no sábado, domingo era folga, mas então tinha essa folga. E no Brasil não se tem tempo, tá? E também não tem muito praxe isso no Brasil. A maioria dos treinadores gosta, então sempre treinam. Esse dia de folga ele é mal visto, porque muitos treinadores enxergam que o atleta pode usar para uma outra maneira. Porém, tem um lado positivo também, do cara ir viajar com a família, ele sair, curtir um dia. E aí, muitas das vezes, o que acontece no Brasil? O dia de folga que ele poderia ter, ele vai lá para fazer o regenerativo. E aí o cara vai lá, fica 1 hora no clube, mas ele perdeu o dia todo quase. Né? Então o Paulo André ganhou nisso, tá? E ganhou no adicional noturno. Né? Então, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Tá? Como você falou, os clubes estão se defendendo, né? Pode-se ter uma jurisprudência, pode vir aí uma enxurrada de ação desse tipo, porque eu teve até um repórter que me perguntou hoje, né? Falando sobre esse tema, ele perguntou, mas poxa, será que não é uma má formatação do contrato pelo clube? O clube não poderia fazer poderia fazer um aditivo na qual ele colocaria que aí eu não sou advogado, tenho, sou esclarecido, busco as informações, mas algumas coisas eu tenho que, eu fui recorrer ao jurídico nosso, e tive a informação que isso está na Constituição, então seria inconstitucional fazer isso. Essa lei é constitucional, o trabalhador tem que ter um dia de folga e adicional noturno. Se o cara trabalha à noite, ele tem que ter esse adicional noturno. Então, passei essa informação para o repórter, que não seria uma questão do clube de fazer se adequar ou tentar encaixar, porque lá na frente o atleta vai cobrar, pelo que me foi passado, não vai adiantar esse aditivo que o clube fez. Enxergo que cara, o futebol é algo diferente, cara. O futebol não pode ser regido pela CLT, cara. Então, assim, eu vejo que tem algumas leis muito específicas para o futebol. Futebol é um contrato especial, tal, mas, assim, muito vai pela CLT. E aí não encaixa as coisas, entendeu? Não tem algumas leis na CLT que não bate. Na prática, ela não consegue ser encaixada ali. Então, eu sou sempre a favor do equilíbrio. Eu vejo que precisava ser feito algo,
e precisava ser repensado algumas questões, talvez fazer uma lei específica para o atleta de futebol profissional, entendeu? Talvez algo mais específico para que pudesse, né, abranger todas essas questões, que pudesse pegar, né, essas questões mais técnicas, algumas coisas mais específicas do futebol e fazer um acerto entre todos para que pudesse ser bom para o atleta, para o clube, para que pudesse ser bom para ambos. Ó, Nego Tobi, mandar um abraço para o Nego Tobi. O Tobi, zagueiro. Um abraço ao Tobi. Ô, Washington, até sendo advogado um pouco do diabo aí, mas porque o jogador sabe que vai jogar de noite e de final de semana, né, Washington? Assim, é óbvio que o CLT tem tudo a ver, a gente sabe que tem um adicional noturno, a gente que é jornalista, por exemplo, a gente, quando é registrado, se tem um adicional noturno, tem que trabalhar, pode trabalhar até 6 dias por semana e uma folga durante a semana. Existe tudo. Isso também em relação à nossa função da mesma forma. Porque você imagina, se cada repórter esportivo for fazer a mesma coisa que o jogador, o que vai acontecer? Então, assim, mas a gente sabe, eu sei que eu ia trabalhar todos os finais de semana, né? Eu sei que trabalha à noite, o Auxílio Infrared está até perguntando, o atleta bate cartão, bate ponto para ter essa aferição, ou não? O comprovante vai ser o jogo, cara. O comprovante é o jogo, cara. O cara tem como comprovante o jogo. Se tá certo ou tá errado, quem sou eu para... Porque não cria uma área de atleta, não fica um pouco injusto isso? Não quero ser patronal, longe disso, mas você não acha que fica um pouco injusto isso? Porque futebol à noite e de final de semana sempre existiu, Washington. Fredão, tem algumas outras coisas injustas também, entendeu? Tá. Então, assim, cara, é difícil você... tem situações que são injustas também para o atleta, e aí, claro. Sabe? Então fica difícil você ter uma posição em relação a isso, sabe? Mas é um assunto complicado, né? Agora vai gerar polêmica. É um tema complicado, sim, com certeza. É um debate, né, que vai gerar polêmica, que pode abrir uma jurisprudência aí, né? Mas vamos ver se a gente consegue, né, haver uma concordância entre todos para que encaixe para um, encaixe para o outro, né? Vamos tentar aí conversar com os atletas e ver o que pode ser, né, resolvido em relação a isso. Uma curiosidade, depois disso que aconteceu, vamos lá, Tony Carvalho, não reclamo de trabalhar no final de semana, assim como você, Fred, por aí no futebol, os clubes não querem pagar, simplesmente não pagam e pede para o jogador colocar na justiça para quem vai pagar. Tony Carvalho está falando, não será ele daqui a 10 anos. Não, eu entendo isso, Tony, só no sentido de ser final de semana e ou da noite. É algo que meio que já é praxe, entendeu? Eu entendo, eu não estou questionando, é mais esse questionamento. Eu entendo o posicionamento do Tony, é claro, você tem razão, Tony, mas Fred, é mais nesse... Oi. O Tony também é um amigão meu, jogou comigo. Legal. Ele tá na Ferroviária hoje. Jogamos no Ceará, jogou no Botafogo, né? Parceirão, amigão. Aliás, eu entrevistei o Dado Cavalcante outro dia, o novo técnico da Ferroviária. Eu vi. Então, a posição dele é mais ou menos o que eu falei. Né? Existe falha para ambos os lados. Sim. Então, não tem como a gente pensar numa questão dessa. Eu vejo, tem gerentes de banco aí que saem do banco e cobram lá na frente inúmeras situações, entendeu? Parecidas com esse tipo da questão do atleta. Coisas que ele já sabe que vai fazer, mas ele sabe que não... E ele entra e ganha. Então, se as coisas fossem feitas corretamente, se as coisas fossem feitas no lado justo das situações, como o Tony falou, poxa, tem clubes aí, cara, e clubes grandes, cara, que não pagam, que deixam de pagar. E aí o cara se não honra acordo. É o direito dele, cara. É o direito, entendeu? Se tá no direito. E o cara, eu vejo assim, cara, se a gente pega um clube que honrou, que foi justo com todas as questões, entendeu? Poxa, eu, como opinião pessoal minha, talvez eu repensaria numa questão dessa. Entendeu? Mas se eu pego um clube que não honrou com salário, não honrou com as condições que ele me ofereceu, cara... Aí você vai com a lupa para ver, que vê que o cara errou para exatamente cobrar os seus direitos. Aí... Claro. Eu vejo dessa maneira. Deixa eu só aproveitar. Entendi. A gente está no... Faltam 5 minutos, mas eu quero aproveitar só fazer ainda sobre esse tema. Depois que apareceu essa notícia, essas informações, o sindicato foi procurado por alguns atletas sobre esse assunto já? Ou ainda não, Washington? Porque aí começa a se tornar público. Não. Algum jogador ou outro? Não, nada.
Não, sobre esse tema não. Eu acho Menos que um pepino, né? tá muito focado, tá muito focado para outras situações aí. Eu acho que Sim. isso aí também acho que não é o momento para se falar disso, não. Legal. Washington, você viu, o pessoal do Ceará, a torcida, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Aí eu vou fazer um jogo lá na Arena Castelão no PV, eu vou apanhar lá, eu não quero isso, não. Lá a Fala um pouquinho torcida é dessa relação brava, do hein? pessoal da Ceará. Os caras. Eu conheço, eu já fiz Cara, jogo lá, tanto no Ceará. Castelão como também no PV. Então, o Tony tá aí para confirmar comigo, jogou comigo lá também, né? E, poxa, o Ceará é. Olha, eu vou falar para você, relação muito bacana eu tenho, né? Eu passei quase 2 anos e meio lá. É uma torcida muito apaixonada, muito, muito mesmo querida. É uma torcida que você sai na rua, os caras te param, conversam, querem ter o carinho, querem sentir, entendeu? E assim, eu fico muito contente. Eu tive lá ano passado 2 vezes, tá? Fui assistir Ceará e Santos, e outra vez eu fui lá num evento que teve no sindicato do Ceará lá também, fui lá no treino, tive com os caras, Fernando Henrique, tive com o pessoal lá, e assim, é sempre uma satisfação muito grande quando eu posso estar lá, né? Sempre rever os amigos, né? Foi um lugar muito marcante para mim, né? Eu acredito que o Ceará e o Palmeiras foram os dois lugares que foram mais marcantes para mim, né? Então, e o Ceará tem essa questão daquele jogo contra o Flamengo, a torcida, né, sempre relembra dessa posição que a gente alcançou ali na Copa do Brasil. Então é sempre marcante, sempre quando tem jogos do Ceará e Flamengo, é sempre lembrado, né? Como você falou, outro dia foi reprisado no Sport TV esse jogo, e assim, pô, para mim foi uma emoção muito grande de poder ver esse jogo. Foi um jogo muito, mas muito legal mesmo, e que é sempre, né, lembrado. Então foi muito bacana mesmo. Foi muito, para mim foi uma sensação muito bacana de poder ter vivido esses 2 anos e meio lá. E aproveitar, já que fui setorista do Palmeiras por 15 anos, né, e a gente sabe que tem muitos que me seguem exatamente por ter feito a cobertura do Palmeiras, e você tem essa relação com o Palmeiras, mesmo saindo de uma maneira não tão legal, né, Washington? A gente lembra como foi, né? Teve um afastamento, o Tite era o técnico do Palmeiras na época. Você tem essa relação legal com o Palmeiras também, né? Até porque você fez gol em Libertadores, você trabalhou muito, né? Em outros jogos, né? O grande Toninho Cecílio mandando boa noite aí, um abração ao Toninho. Um abraço, amigo. E aí, Washington, o que Toninho você tá aqui. Acho que o Toninho tá morando em São José também. Tá aqui em São José, Toninho? Acho que ele então, estava aí, cara, sim. ele tá aqui. Né? E, enfim, cara, é uma relação bacana com o Palmeiras, sim, cara. Saí, né? Você viveu comigo nesse momento lá, né? Foi algo que não foi. Eu era artilheiro da equipe no período, e teve essa diferença, né? Depois encontrei o Tite aí e a gente pôde, né, colocar Zerar. as aspas no lugar aí, zerar as coisas. Então, enfim, cara, depois eu tive contrato lá até 2011, né? Então eu sempre estava lá, eu voltava aí. O Toninho tá falando que tem que pagar um almoço aí. Toninho, se você arrumar onde, Toninho? Arruma um lugar aí que a gente vai, pô. Ele quer um delivery, você pediu um delivery que os caras não deixam. Ele quer... Poxa. Você paga um delivery. Cara, então eu vivi ia emprestado, voltava e ficava lá um período, treinava, ia ficar, não ia embora. Então, assim, teve uma relação bacana com o pessoal da administração, com alguns atletas que também tinham uma dedicação maior, Marcão, né? Pedrinho, sabe? O Marcinho Guerreiro, Correia, que são caras que a gente está sempre em contato, né? Tem bastante gente aí que foi, né? Foi bem bacana nesse período e foi bem legal, né? Essa convivência aí. O Wendel. O Toninho escreveu: eu pago amanhã e você paga em dezembro. Você não é bobo, né? Ele paga o delivery e você paga o mais caro. Washington, malandro. Falta 1 minuto e 20. Eu quero agradecer muito a sua atenção. A gente sempre teve uma ótima relação e eu fico muito feliz com isso, né, Washington? Boa sorte. Estou gostando de ver você como presidente do sindicato. Tá legal, tá bacana, assim, os seus posicionamentos. Acho bem bacana isso. Você mostrando, pondo a cara, né? Você tá botando a cara nesse momento, é a cara do Washington. O Washington tá falando, representando a presidência do sindicato, num momento tão delicado e tão importante
não só na vida de todos nós aqui no Brasil, mas também em relação ao esporte e futebol, que a gente sabe como mexe com as pessoas. Um abração, viu, Washington? Muito obrigado, viu, pela atenção, cara. Beleza, Fredão. Sempre legal falar contigo aí. Satisfação e tô te acompanhando aí, tá? Um abraço grande, fica com Deus. Valeu a todo mundo que participou aí da live e esteve junto com a gente, tá? Abraço. Valeu. Um abração, viu, Washington? Um abraço pra família aí. Muito obrigado, viu, Washington? Beleza. Agradecendo Valeu, Washington Fredão. aqui. Tchau, tchau. Valeu, um abração, cara. Valeu, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Sidney, pelo elogio. Valeu. Espero que a gente tentou falar os máximos, os assuntos mais importantes a respeito dessa volta ou não do futebol. Tá todo mundo esperando, tá nessa expectativa. Grande Magu, grande profissional do Palmeiras. Já vou querer falar com você, hein? Porque você tá trabalhando bastante já nessa quarentena.